Eu quero convidá-los nesse instante a lermos duas palavras importantes que se encontram no texto magno, no texto áureo da igreja do que concerne a sua missão, que é Mateus 28, 16 a 20, e depois João 10, 7 a 11. Fiquemos em pé para procedermos a esta leitura, que faremos juntos. Vamos ler a uma só voz, ok? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando ouviram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém. Ainda em pé, João 10, 7 a 11. Vejam essas palavras de Jesus. Então, juntos outra vez, então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Quero sentar-se. Que é uma igreja que cumpre a sua missão educadora, formadora de caráter. Uma igreja que educa para a vida plena. Porque eu conheço pessoas que sabem muitas coisas da Bíblia, conhecem a história bíblica, conhecem os livros da Bíblia, conhecem informações importantes sobre personagens da Bíblia, só que a vida delas não muda. O conhecimento que nós adquirimos de fatos, de histórias, de narrativas bíblicas, não visa apenas a intelecção, a guardarmos um conteúdo, mas tem de mover, tem que descer a nossa vontade e passar para as nossas mãos e nossos pés. Portanto, há de haver o aprender, o pensar, há de haver o buscar ser aquela que Deus quer que sejamos, e é necessário que nós vivamos de acordo com o padrão da Santa Escritura. A igreja, que é a escola de Jesus, à semelhança do colégio apostólico e da igreja de Jerusalém, em que todos estavam juntos e aprendiam dos apóstolos, ela tem por alvo formar, comunicar o saber e ensinar o sentir e o fazer. Enfim, formar o caráter cristão.
A educação cristã visa a tornar as pessoas parecidas com Jesus, tendo o caráter de Jesus, a beleza de Jesus. Como escola, não visa a informar simplesmente, mas a transformar. Se você estuda a Bíblia há muito tempo e a sua vida continua a mesma, você não está conseguindo o resultado que Deus quer em sua vida. O ensino da palavra deve ser transformador de nosso caráter, de nosso pensar, de nosso sentir, de nosso fazer, de nosso agir, de nosso reagir. Sim, a palavra de Deus tem que mudar a nossa vida. Mas o que é a igreja como comunidade que educa para a vida plena? Aquela vida de que fala Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida plena, vida plus. É a igreja que compreende seu papel de ensinar a fé, as escrituras sagradas, a doutrina e os valores cristãos por meio do ensino bíblico e a vida e influência dos que ensinam. Paulo diz algo muito interessante sobre o que ele faz, o que ele fez em relação aos irmãos de Colossos e faz em relação às demais igrejas a que ele escreve. Vejam o que diz Paulo aos Colossenses 1:28. Colossenses 1:28. Ora, aqui aparecem os 3 elementos que compõem a ação cristã. A ele anunciamos, é o querigma. Nós proclamamos a fé, proclamamos Jesus, aconselhando. É o aspecto paraclético do ministério da igreja, ministério cristão. E ensinando, é o aspecto didático, educacional da igreja. Todo homem, não há discriminação, todas as pessoas, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito. Aí é teleos, todo homem completo, todo homem maduro. A educação cristã visa a maturidade do pensar, do sentir, do querer, do decidir, da escolha e fidelidade aos valores. Então, é muito importante isso. A igreja faz isso, que Paulo está referindo em relação ao seu ministério entre os colossenses. Nós comunicamos, nós anunciamos Jesus, nós aconselhamos, nós ensinamos, todos. Não há discriminação. É uma pena que alguns percam a oportunidade de aprender. Hoje há um grande analfabetismo bíblico. Há crentes que não conhecem nem verdades nem princípios, nem verdades nem valores. Há crentes que são analfabetos. Se nós fizermos uma provinha elementar, não de nomes, de lugares ou de pessoas, mas de verdades, veremos que o resultado será desanimador. A igreja que educa para a vida plena, através do púlpito, através da escola bíblica, através das organizações missionárias, é a igreja que tem consciência da importância do ensino e tem Jesus Cristo como seu patrono e paradigma. Jesus não só é o patrono dos educadores, vós me chamais mestre, e eu sou, diz ele. Deveis ser como eu sou. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Sabe como é que a prova final da educação cristã? Você ser parecido com Jesus. Se você souber tudo sobre a Bíblia e não se parecer com Jesus, você não cresceu espiritualmente. Se você não falar como Jesus, não pensar como Jesus, não decidir como Jesus, não amar como Jesus, não estender a mão para ajudar, se não perdoar como Jesus,
Eu perdoo o pastor quando me pedem perdão. Lá no Calvário, alguém pediu perdão a Jesus? Não, mas Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão deve ser uma fonte que jorra de nós para abençoar as pessoas. Você não guarda ressentimento, não guarda mágoa. Você perdoa. Isso é crescer espiritualmente. Não como aquele crente de que falei certa ocasião aqui do púlpito, que disse ao pastor: pastor, eu não levo desaforo para casa. Eu sou um crente diferente. Se me jogar uma pedra, eu jogo 3. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que história é essa de revidar? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que educação é essa que você está recebendo? Você sabe versículos de cor, você conhece a história toda de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés, mas o que isso está representando em sua vida, em seu caráter? Você tem sido parecido com Abraão, que levou as últimas consequências da sua fé, a ponto de sacrificar seu filho? Ele o teria feito, se Deus não o tivesse proibido. Pois bem, uma igreja que tem Jesus como paradigma, basta ao discípulo. E todos nós, professores, vocês, do corpo docente da EBD, todos nós somos discípulos de Jesus. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Jesus ensinava falando, vivendo, fazendo, dando exemplo. Mais ainda, a igreja que educa para a vida plena, a vida como Deus deseja, é aquela que compreende que sua missão educadora constitui continuação do ministério de Jesus. Nós continuamos o ministério dele, pois a sua vida e sua doutrina constituem o centro da vida da igreja e de seu ensino. Nós somos uma igreja cristã, são os valores cristãos que nos norteiam. Então temos de aprender e viver. Eu não sei o que dizem de você lá no trabalho, o que a sua família diz de você, o que a sua sogra diz de você. A única pessoa que fala toda a verdade numa família é a sogra. Esposa não fala, marido não fala, passa a mão na cabeça. Agora a sogra não, a sogra fala tudo. Como aquela sogra que ia do banco de trás, do automóvel, do genro, ele à frente com a esposa, ele ia 130 quilômetros pela estrada, não é? Por uma das estradas de São Paulo. Apareceu lá embaixo, numa curva, um lugar mais escondido, apareceu o policial, apitou e o mandou parar. Ele teve de frear com grande dificuldade, manteve o carro na pista. Como costuma fazer o policial rodoviário, ele veio devagarinho, para mostrar que você não precisa ter pressa. Ele vem devagarinho, disse: o senhor estava a 130 quilômetros. Não estava. Eu estava a 110, eu estava dentro do limite. A sogra diz atrás: estava a 130 sim, seu guarda. Isso é que é sogra, é gente boa. Quando eu quero saber a informação de um obreiro, eu pergunto à sogra. Eu gosto de sogra. Por isso eu tenho um livrinho, A Arte de Ser Sogra. Eu estou pensando, no Dia das Mães, de fazer uma manhã de autógrafo. Então, trazer os exemplares de que eu disponho para as sogras. Quantas sogras há aqui? Levantem a mão. Olha aí, há mais sogra do que gente. Então vejam quanta sogra. E eu gosto de sogra, sabe? Eu escrevi o livro porque eu gosto de sogra. Meus irmãos, a igreja
A igreja educadora e que forma para uma vida plena é a igreja que tem as crianças como o alvo principal de seu esforço educativo, oferecendo às crianças o melhor ambiente, oferecendo às crianças a melhor docência, de modo que a igreja coopere com a família, que esta é a principal responsável pela educação, na formação de seus filhos, como homens e mulheres de bem. As marcas que são produzidas na alma de uma pessoa até os 7 anos, jamais serão destruídas, apagadas, são indeléveis. Ah, meus irmãos, como precisamos cuidar das crianças. Quando eu aqui à frente, quando me despeço dos irmãos, não vou me despedir hoje, por causa do meu resfriado, eu abraço as crianças, porque elas constituem a grande riqueza da igreja, o futuro da igreja. Nós já estamos chegando ao fim, eles estão começando, viverão um tempo difícil. Nós temos que investir nas crianças, oferecendo-lhes o melhor ambiente e a melhor docência. E a criança precisa de professores, homens e mulheres. Porque as crianças precisam de conhecer o modelo de homem e o modelo de mulher. Porque hoje vivemos no tempo das tias. É tia na igreja, é tia na escola, é tia na universidade até. Parece que em algumas universidades há mais professoras do que professores, homens. Precisamos de conhecer os dois. Precisamos de professores e professoras que transmitam vida. A educação cristã é vida na vida. Você influenciando positivamente a vida das crianças. Quando Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus sorria. Se Jesus tivesse cara feia, criança não se aproximaria dele. Jesus sorria e as crianças queriam contato com ele e Jesus as recebia dos braços. Jesus abençoava as crianças. Meus irmãos, a igreja que educa para a vida plena, é a igreja mais que mestra de conhecimentos de fatos ou acontecimentos da Bíblia, faz discípulos. Não gente parecida com você, mas com Jesus, mas também com você, na medida em que você se parece com Jesus. O que Paulo diz nas suas cartas? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o padrão, o paradigma é Jesus. Agora, quanto mais nos parecemos com Jesus, mais podemos influenciar vidas a serem parecidas com Jesus, a serem discípulos e discípulas de Jesus. A igreja, então, mais do que mestra de conhecimentos de fatos ou acontecimentos da Bíblia, faz discípulos, leva-os à fé e à confissão dela por meio do batismo, em nome da Trindade eterna, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a prática dos ensinos, das verdades e princípios para uma vida santa, reta, justa, em amor e verdade, formando o caráter cristão. Caráter é aquele que é gravado. Esse é o sentido da palavra grega, caráter, aquilo que é gravado. Fica gravado na alma nossa, ficam gravados os valores que nós carregamos pela vida. O que recebemos de nossos pais permanece conosco até o fim de nossa vida. Como eu dou graças a Deus pelo meu pai. Meu pai não era crente, só se converteu mais tarde. Meu pai fumava bastante. Ele entregou a vida a Cristo, eu o batizei na primeira igreja de São Paulo. Pois bem, eu sempre pedi a bênção a meu pai. A bênção de Deus transmitida pelo nosso pai é uma bênção para nós.
Eu pedi a bênção a meu pai, por exemplo, ele morou conosco há algum tempo. Ele ficava no quintal e estendia a mão quando eu saía com o carro. Como me fazia bem a mão do meu pai estendida sobre mim. A mão da nossa mãe. Como a bênção dos pais abençoa. Mas hoje não, é bom dia, quando ainda falam. Oi. Alguns filhos não falam nada com os pais. Falam sim, para pedir as coisas. Traz água, mãe, um copo d'água. Traz isso, traz aquilo. Traz o meu sapato, mãe. Que coisa horrorosa. Ora essa, você não tem condições de buscar o seu sapato. Deixa as coisas fora do lugar e a mãe vai lá e conserta. Não é assim que se ensina. Você tem que dizer, olha lá, pega o seu sapato e guarda no lugar certo. Bem, nós educamos e as marcas de minha mãe e as marcas de meu pai ficaram na minha vida. Evidentemente que eu herdei mais os defeitos do coração da minha mãe. Ela era cardiopata, eu também sou. Mas as virtudes dela me encantavam. Uma mulher que buscava a reconciliação e a paz. E fazia de mim um instrumento de reconciliação. Eu podia contar uma história bonita a vocês, mas não vou contar não, por causa da hora. Meus irmãos, a igreja que educa para uma vida plena é aquela que, através do púlpito e dos diversos grupos de ensino, sejam a EBD, os grupos de mulheres, de homens, de jovens, de adolescentes, de crianças, dos pequenos grupos discipuladores, procura formar pessoas, formar genuinamente cristãs e testemunhas fiéis de Jesus Cristo neste mundo. É isso, uma igreja que forma para a vida. O que eu devo à igreja não há dinheiro que pague. Eu cheguei na igreja tímido, esquisito, extremamente introvertido, gago. Eu ainda fico gago quando fico nervoso, ou muito alegre ou aborrecido. Mas eu aprendi a falar na igreja, eu aprendi a ensinar na igreja, eu aprendi a ser pai na igreja, eu aprendi a ser marido na igreja. Eu comecei no primeiro domingo, logo depois do meu batismo, eu fui batizado em 18 de junho de 1950. No dia 25 eu já estava lá, na escola dominical, na classe de jovens. A classe funcionava na segunda fileira. Eu aqui com os jovens e o professor. Meio fraquinho ele. Eu já era estudante, terminando o segundo grau, ia para a universidade. Mas havia um professor à minha esquerda, professor das mulheres, uma classe grande. Ele vinha andando desde da frente, de trás até a frente, ensinando. Professor Antônio Salles. Que professor de escola dominical. Eu ficava ouvindo lá o professor e ouvindo cá, mas às vezes eu perdia a atenção daqui e ficava ouvindo o de lá. Eu me sentia em dificuldade quando meu professor de jovem me perguntava, entendeu, irmã Irlande? Não é isso? Digo, é, sim, senhor. Bem, eu acreditava na competência dele. Ele não podia ter dito uma tolice. Né? Mas eu estava ouvindo o outro, eu queria aprender mais. Quando eu me converti, eu senti uma sede de conhecimento, uma sede de saber, uma sede de conhecer Jesus. Que Deus me permitiu crescer, e a escola dominical foi uma bênção, e a mocidade também. No dia que eu fui batizado, 18 de junho de 50, ficamos um grupo ali à frente para receber o certificado de batismo. Veio o presidente da mocidade e disse, irmão Irlande, o irmão Domingo estará na mocidade. Veio o diretor do grupo Irmão, havia 4 grupos, com o nome de montes da Bíblia. O senhor está convidado para apresentar domingo a biografia de Salomão. Sabe o que eu fiz? Aceitei o desafio, sem saber como conseguiria.
Eu sei que está lá na Bíblia a história de Abraão, mas como conseguir uma síntese da vida não Abraão, a vida de Salomão? Pois bem, eu pedi ao pastor, o senhor tem algum livro que traga um sumário da vida de Salomão? Tem. Ele me emprestou o primeiro dicionário bíblico que eu tinha visto, em português. O dicionário bíblico de John Davis. Hoje eu tenho uns 8 dicionários e enciclopédias bíblicas, em 3 ou 4 idiomas. Mas aquele livro me ajudou, com o conhecimento do livro de Crônicas, com o livro de Reis. Eu fui reunindo todos os elementos sobre Salomão, escrevi numa folha de papel almaço, e eu fui para frente. Havia uma mesa no templo, a mocidade se reunia no templo, e eu então aqui na mesa, eu segurei o texto com a mão direita e eu tremia. Eu tremia ao apresentar. Eu me lembro como eu comecei a biografia de Salomão. Salomão, também chamado Jedidiá, você sabia disso? Que o nome de Salomão era Jedidiá, sabia ou não? Pois é, aprendi na escola bíblica. Bem, meus irmãos, que coisa boa foi a mocidade. A mocidade me desinibiu. Na mocidade eu aprendi a falar. É uma pena que não tivesse insistido comigo para cantar. Porque eu não era desafinado. Mas quando começo a cantar, vem um bolo aqui na garganta, eu tenho de parar. Se todo mundo baixasse a cabeça aborrecido, eu cantaria bem. Mas ficam olhando para mim. Não dá. Os olhos do meu auditório é que me perturbam. Pois bem, a igreja foi a minha mestra. Aí fui orador da minha turma no colégio, orador em faculdade, orador, e comecei a pregar. Coisa boa a igreja. Os alunos que melhor falam nas classes de maior desenvoltura costumam ser evangélicos. Graças à igreja do Senhor. A igreja é uma escola de vida, é uma universidade de vida. Por isso, uma igreja que é uma educadora para viver, para a vida plena, ela faz isto. É a igreja, então, que através do púlpito, de todos os outros grupos, procura formar pessoas genuinamente cristãs, repito, e testemunhas fiéis de Jesus Cristo neste mundo. A igreja que educa para a vida é a igreja que dominicalmente acende a luz e provê o sal do testemunho para a vida cristã, e que farão de seus membros luz e sal para uma sociedade sombria, triste e insulsa. É o que diz Jesus em Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Vejam este texto, que me parece extremamente importante. Meus irmãos, a nossa vida não é a mesma se nós estudamos a Bíblia, se nós somos alunos assíduos da escola bíblica dominical. Eu vou mostrar a vocês hoje o que essa escola está estudando. Eu vou avaliar todo o currículo desse período agora, deste trimestre. Vocês estejam aqui. Inclusive, há um tema aqui, são os anjos. Agora, começa com os anjos e chegam aos demônios. É uma coisa séria. Há mais sobre demonologia do que sobre angelologia. É interessante. Parece que nos preocupa mais é o diabo e são os anjos. Mas nós vamos tratar disso. Eu vou dizer algumas coisas. Há coisas importantes que eu vou dizer hoje. No repertório, eu fiz uma espécie de revisão de todo o currículo. E vou apresentar no horário da escola bíblica. Você está convidado a participar. Se você depois não se tornar aluno da escola dominical, o seu pecado será duplo. O pecado inicial,
de não estudar a Bíblia. Quando Jesus disse, aprendei de mim. E só aprendemos de Jesus através de sua palavra. Sim, meus irmãos, o que diz o texto? Vós sois o sal da terra. Eu quero convidar vocês a lermos diferentemente este texto. Vós sois, parece que está pensando em outros, mas isso aqui se refere a nós. Vamos dizer então que nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo seguinte. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. E nós estamos lá. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Já pensaram se essas luzes estivessem aqui no chão? Poderiam levar-nos até a tropeçar. Mas não, a luz está sempre acima. Por isso que o crente é criticado. Quando um político é evangélico e erra, é criticado, porque ele é visto. O crente tem visibilidade. Se você não tem visibilidade, você se confundiu com todo mundo. Assim, resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu. Não é ouçam a nossa boa palavra, mas vejam as nossas boas obras. A palavra que está em nós deve levar-nos a produzir frutos, luz e sabor para o mundo que se deteriora. Que a primeira Igreja Batista do Brás seja essa escola que todos desejamos, essa escola que forme homens e mulheres para ser bênção neste mundo, testemunhas de Jesus, que proclamem, que ensinem, que mostrem a beleza do Evangelho. Há um sermão que eu preguei uma vez, que ainda está, eu preguei há mais de 10 anos, na igreja da Ibabe, sobre chamados à beleza. Não sei se vocês já ouviram, está no YouTube. Milhares de pessoas já viram. Chamados à beleza. Se você tiver tempo, pare. A mensagem durou 1h05. Havia umas 3.000 pessoas. Foi um culto magnífico, quando a igreja fez 75 anos. Meus irmãos, nós somos chamados a uma vida bela. Vocês já repararam que a beleza atrai? A fealdade repele, mas a beleza atrai. E em termos filosóficos, metafísicos, a verdade, a beleza e a bondade se identificam com propriedades transcendentais do ser. A nossa vida, quando é verdadeira, ela é boa e é bela. E como tal, é uma vida que atrai as pessoas. Qual é o seu segredo? O seu segredo como marido, o seu segredo como família, o seu segredo como pai, o seu segredo como esposa. Qual é o seu segredo? O meu segredo é Jesus, é a sua palavra. Eu procuro viver de acordo com os seus ensinos. Que Deus nos abençoe. Que esse seja um momento de reflexão.